pastor Josemar, Pai do Senhor a todos. Alegria por poder estar aqui com os irmãos, participar desse culto de missão, também receber as boas-vindas e mais uma vez poder estar na igreja em Criciúma, agradecendo a Jesus pela saúde, pela força que Ele tem me dado nessa caminhada. Muito obrigado, parabéns às senhoras, que têm o seu dia e o dia dos homens. Quando é? 15 de julho. Então está longe ainda. Mas vai chegar. Capítulo 28 do Evangelho escrito por São Mateus. Capítulo 28 e o versículo 16 ao versículo 20. 28, 16 a 20. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos assentar. Jesus ressuscitou e foi lá para o Monte das Oliveiras. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Ele foi lá no Monte das Oliveiras, depois dos 40 dias que ele ficou após a ressurreição. E Jesus ficou após a ressurreição 40 dias, porque ele precisava desmentir uma mentira dos judeus. Os judeus mentem até hoje lá em Jerusalém. Quem vai a Jerusalém escuta esta informação. E até pelos guias, porque nós ouvimos da própria guia que Jesus não ressuscitou. Desapareceu e não sabem contar a respeito de Jesus, porque ele era um profeta muito bom, mas desapareceu. E essa mentira está aqui no capítulo 28, que antecede o versículo 16 ao versículo 20 que nós lemos. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregado eles com os anciões, tomando conselho, entre si deram muito dinheiro, mensalão, sanguessuga, lava-jato, e aos soldados ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, aceitaram o dinheiro. E a Bíblia diz que era muito dinheiro. Fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus
até o dia de hoje. Hoje, e amanhã também será hoje, que Jesus não ressuscitou. Foi levado pelos discípulos. E aí Jesus ficou os 40 dias lá para provar que ele tinha ressuscitado. Ele já tinha terminado a obra. A obra foi consumada lá no Calvário. Quando ele disse, está consumado. Mas aí o Pai pediu que ele ficasse 40 dias para arrumar provas, para desmentir os mentirosos. Porque o mentiroso não herda o reino dos céus. E Jesus faz de tudo para que a pessoa não seja mentiroso. Mas se o mentiroso não se converter, não vai entrar no céu. É o mentiroso e os que amam a mentira. Ele não mente, mas está a favor dos mentirosos. E aí Jesus ficou os 40 dias. A última reunião que ele fez com aproximadamente 500 discípulos, que agora era 500 provas. Ele apresentou como ele tinha ressuscitado. Quando ele, terminando essa prova, aprovando o que ele aprovou com as 500 provas, ele foi para o Monte das Oliveiras. E foi o dia que ele, não igual aos outros dias, que ele ia para orar. Esse dia ele foi só para dizer para eles que ele ia subir. Ia embora, ia se despedir deles. E nesse dia ele lembrou os discípulos a respeito da missão. Ele não esqueceu de falar de missão. Ele falou aqui, no capítulo 1, e falou no capítulo 25 de Mateus, falou a respeito da missão quando ressuscitou. E aqui, quando ele subiu. Então, nós vamos olhar um pouquinho para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, Jesus fala para nós, neste capítulo 1, diz o versículo 3, e aos quais, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, esses 40 dias, ele percorreu toda a região, encontrou-se com os discípulos, deu prova do que ele tinha ressuscitado. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Na verdade, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não depois de muito esses dias. Então, ele estava dizendo, vocês têm que ir para Jerusalém. E quando ele falava isso, ele estava falando de ir para o cenáculo e receber o batismo com o Espírito Santo. Será que todos que estão aqui são batizados com o Espírito Santo? Se não são ainda, tem que ir para Jerusalém. E onde é Jerusalém? É no joelho, aqui na igreja, lá em casa, fecha a tua porta, entra no teu aposento e ora secretamente e ele vai te batizar. O irmão Toninho, que trabalhava na Marion, a segunda máquina maior do mundo, parece-me, ele estava trabalhando à noite de luar, lua clara, e ele manobrando aquela máquina bem grandona para extrair carvão. E ele começou a olhar para a lua bem clara, começou a se alegrar e dirigindo aquela máquina ele começou a falar em línguas estranhas.
recebeu o batismo com o Espírito Santo dirigindo aquela máquina. Um dia aqui na época um dia de congresso da juventude, da União da Juventude, então os irmãos que eram da diretoria disseram para mim, olha pastor, está uma dificuldade aí porque tem diversas moças e todas elas querem entrar com a bandeira. E aí nós não temos bandeira para todas as moças. Digo, não, então faça o seguinte, entrem, um grupo de moças entra com a bandeira e um grupo de moças retira a bandeira, então ocupa duplo. E aí na entrada da bandeira no Congresso de Jovens, eu me lembro como se fosse hoje, uma das nossas filhas recebeu o batismo com o Espírito Santo hasteando a bandeira aqui no corredor do antigo templo. E na retirada da bandeira, as irmãs também, aquelas que não eram batizadas, foram batizadas, retirando a bandeira. Que entraram, receberam, segurando a bandeira assim e começaram a falar em língua estranha. Alguns perguntam, como é que eu vou receber o batismo com o Espírito Santo? Qual é o jeito? Não tem jeito. Você recebe batismo com o Espírito Santo até dormindo. Para quem ora, busca, eu sei porque um auxiliar nosso na igreja em Blumenau recebeu dormindo, sonhou que estava falando em língua e acordou falando em língua. E Jesus mandou ir lá para Jerusalém, recebeu o poder, ser batizado com o Espírito Santo. O evangelista de Monvânio, então ele perguntava para mim, fazia parte da diretoria da juventude, e ele perguntava para mim de vez em quando, pastor Vieira, como é profetizar? Como é profetizar? Se é profetizar, é a pessoa entregar uma mensagem que não é dele. Então isso é profetizar. E quando chegou um dia que numa pré-confraternização, convidamos um pastor para pregar, esperamos e o pastor não veio. Bom, aí eles disseram, e o que vamos fazer agora? Agora alguém tem que pregar. Aí disseram, não, o senhor prega. Então o senhor prega. Aí comecei a pregar naquele congresso, naquele pré-congresso, e o Lídio estava sentado assim junto, fazia parte, e os outros irmãos também, que faziam parte da direção, estavam ali. E daqui a pouco o meu Lídio começou a cantar em inglês. Língua estranha, cantando em inglês. E eu virei o microfone assim, e cantar. E era uma mensagem profética em inglês. Primeiro cantou em inglês, depois cantou em português. E aí, nessa hora, então, o evangelista Vânio, que perguntava sempre como é profetizar, aí ele se levantou e entregou uma mensagem profética. Aí ele sabe como é profetizar. Depois ele disse assim para mim, que vergonha, pastor. Eu falei umas coisas lá. Pois é, isso é profetizar. Agora você já sabe como é profetizar. Isso é a operação do Espírito Santo na igreja. E esse é o lugar dele. Isso é normal. Essa é a normalidade da igreja. Porque o Espírito Santo é que está aqui conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias e todas as horas. Aqueles que se haviam reunido, que estavam reunidos ali, os discípulos lá no Monte das Oliveiras, então perguntaram dizendo, Senhor, e a política?
como é que fica a política? Como é que fica o governo? Como é que fica o poder governista do país? Então Jesus disse assim, aí Jesus disse assim, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu. A administração política do governo mundial, a nível mundial, está estabelecido. Não adianta querer mudar. Porque isso, porque aquilo, porque mais aquilo. Não, já foi estabelecido. O nosso dever agora é só respeitar e orar. Só. Por aqueles que estão governando e irão governar. Respeitar e orar. Ah, mas tem uma crise agora aí. Jesus faz milagre, a crise não resolve nada. Ele opera na crise. Ele se manifesta na crise, ele abençoa na crise, ele multiplica na crise, ele aumenta na crise. Nós servimos a Jesus, é Ele. Não critiquem, não desprezem, mas orem, porque o Pai já estabeleceu, está estabelecido do início até o final. Vai ser essa caminhada. É como quem estabelece um comércio. Ele se estabeleceu naquele lugar, está estabelecido, e assim é o governo também do país. Então o Pai já estabeleceu. Olha que ele disse forte aqui para eles. Disse, não pertence saber. Para vocês isso aí não pertence saber. É uma pegada meio forte, né, que Jesus dá. Mas ele tem direito de dar mesmo. Pode dar. Porque nós aceitamos. Então não pertence saber. Aí ele diz assim no versículo 8. Mas recebereis, não vos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis missão. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vão buscar o batismo com o Espírito Santo e vão pregar, vão contribuir e vão pregar. Mante Deus. Vamos fazer a obra enquanto é dia, irmão, enquanto é tempo. Eu estava num culto que Jesus falou na oferta que era feita para a missão. Façam, disse Jesus numa mensagem profética, façam, entreguem o vosso dinheiro para a minha obra e receber recompensa comigo quando chegar ali. Então vamos fazer de tudo o que nós pudermos fazer pela obra do Senhor. E aí, enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e o recebeu, ocultando aos seus olhos. E falando isto, na última hora, estava subindo para o céu, ele foi falando missão, missão, missão. Batismo com o Espírito Santo, poder do alto, vão recebendo. E ele foi subindo entre os pés da oliveira, e eles foram olhando, até que foi ocultado aos olhos deles, não viram mais. Ele foi encoberto lá na nuvem. E os irmãos sabem que essa nuvem é a plataforma
que Jesus vai receber nós lá de volta quando nós subir. E aí, no dia que nós subirmos daqui, Ele espera nós lá e vai nos recolher para ficar com Ele lá. Aleluia. A Bíblia fala isso. Vamos para o Mateus. Aqui em Mateus 28, que nós lemos, Jesus aparece aos seus discípulos. Isso foi antes da subida dele. Então ele aparece a eles, e eles estavam os 11, porque Judas tinha se desviado e não quis mais servir a Jesus. Ele era um homem bom. Jesus, quando chamou orando a noite inteira. E de manhã, Jesus foi escolher os seus apóstolos. Escolheu os apóstolos e Judas estava junto, estava bonzinho. Mas o Judas, porque Jesus não ia escolher gente ruim, né? Escolher gente boa, ainda mais que ele orou a noite inteira. Só que o Judas, em vez de permanecer bonzinho, foi ficando ruinzinho. Foi ficando ruinzinho. Tem gente que fica ruim e outros ficam bons. Porque não depende de Jesus, sempre depende de nós. Para ficar mais bonzinho, precisamos servir a Jesus melhor e cada dia vamos ficar mais bonzinho. E esses bonzinhos vão entrar lá na glória celestial. Então vamos todos serem bem bonzinhos para herdar a vida eterna. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Quando eles viram Jesus ali, os 12, uns creram e outros ficaram duvidando. Quase em geral tem os que creem e os que duvidam. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está com Jesus. Quando nós orar, tem pessoas que alguma vez oram pedindo e dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é em nome de Jesus. Batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pedido é com Jesus. Porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então sempre nos endereçamos a Jesus, o nosso pedido, e vamos receber. Portanto, agora ele diz a eles, os discípulos, portanto, ide. Olha, vocês vão, não fiquem parados aí. Vocês vão andar, vão caminhar, vão trabalhar, não parem. Olha, é por isso que eu não parei e não quero parar. Tem alguns que pararam. Não, eu parar? Mas nunca. Só quando não puder mais. Quando não der mais, aí sim. Mas se Jesus me permitir andar até na última hora, sabe o que eu fico lembrando algumas vezes? Que Deus tinha o Moisés para pregar para o povo de Israel. E Moisés pregou, tirou o povo de Israel, ensinou as leis e fez um trabalho especial. E quando ele estava perto de morrer, aí Deus disse assim para Moisés: nós vamos por aqui, vamos lá no Monte Nebo, nós dois. E caminharam lá para o Monte Nebo, e chegou lá, Deus mostrou para Moisés. Disse: olha, a terra de Canaã está lá, e nós vamos agora você vai morrer. Foi caminhando para o cemitério. Você agora vai morrer. E aí, Deus sepultou, e não se encontrou a sepultura de Moisés até hoje. Se a sepultura se encontrasse o corpo de Moisés,
para mim, eu fazer a maior idolatria da história. Aí Deus não deixou. Mas o interessante é que ele foi caminhando para o cemitério. Que bom, né? Caminhar até na última hora, e na última hora está sentado lá no lugar, ou está pregando, está no... Como eu já vi, gente pregando assim, e dá uma ida aqui na janela, assim, que tinha do lado da igreja, um obreiro meu, lá em Rio do Sul, e quando ele foi lá, voltou aqui, ele estava caindo, segurando, morreu. Bom, né? E outros que passam para a eternidade no banco da igreja, preparadinho para morrer. Aleluia! Uma irmã, a mãe do irmão César, que eu não lembro o nome dela, aqui no culto, ela cantava no coro e sempre estava dizendo assim, como Jesus é lindo. Ela dizia isso alto no culto. A gente escutava ela ali no coral dizer, tu és lindo, Jesus, tu és lindo, tu és lindo. Saiu daqui do culto, foi em casa, domingo à noite, ficou malzinha, levaram ali no hospital e morreu. Estava cantando aqui no coral, tu és lindo. E daqui a um pouco já estava lá junto com aquele que ela dizia sempre que tu és lindo. Estamos preparadinhos assim, irmão? Prontinho assim? O profeta Amós, numa mensagem profética, Deus usou o profeta Amós para entregar a mensagem profética, dizendo assim, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te, preparadinho para se encontrar com Ele. Será que estamos todos preparadinhos assim para encontrar com Ele? Está tudo certinho? As coisas lá em casa,